glorificamos pelo dom perfeito que vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra alguma de variação. Nessa noite, Senhor, nós estamos diante da Tua presença. E há uma carência na nossa alma. Nós necessitamos ouvir o Senhor. E entender aquilo que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração. Por isso eu te peço, Pai, me ajuda nessa noite a transmitir a Tua vontade. Que não seja a minha voz, que não seja eu, que seja o Teu Santo Espírito ministrando aos corações. Eu não consigo, Senhor, convencer ninguém de coisa alguma, mas Tu és o dono de tudo. Tu és o dono de tudo, Tu és o dono de tudo. Então eu te peço nessa hora, Pai, vem ao meu encontro. Usa a minha vida e que cada coração aqui seja como uma terra boa, em que a semente da Tua palavra será lançada e que ela possa frutificar 30, 60, 100 vezes mais. Fala conosco nessa noite, Senhor. Nós necessitamos ouvir a Tua direção. No nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós oramos crendo. Amém, amém e amém. Quem pode louvar a Deus com as suas palmas? Aleluia. Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Hebreus, capítulo 10, versículo 37. Quem esteve participando do retiro, vai lembrar que na mensagem que eu preguei no sábado à noite, eu usei esse texto aqui. E eu preguei subordinado ao tema, não tarda vir o avivamento. E aí eu quero ler esse texto novamente com você, porque no sábado à noite eu preguei metade da palavra. Como o tempo estava avançado, a outra metade ficou para trás, mas você vai receber tudo. Amém? Então eu vou pregar hoje para você a segunda parte daquilo que Deus me entregou na semana do retiro. E eu recordo com você aqui no Hebreus capítulo 10, versículo 37. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Pois dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Segura sua Bíblia aberta, levanta o rosto, olha firmemente aqui para mim, que nada tire a sua atenção a partir de agora. Eu disse no retiro que esse mundo, como nós vimos nos nossos dias, ele está prestes a ser varrido por uma onda de um grande avivamento espiritual. E por que eu tenho tanta certeza em afirmar para você que esse mundo, como nós vimos, verá um grande avivamento espiritual acontecer nos nossos dias? Entenda uma coisa, há uma promessa bíblica que diz que nos últimos dias haveria um derramar sobrenatural e abundante do Espírito Santo. Isso foi profetizado desde o Antigo Testamento, pela boca do profeta Joel, que diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Há uma evidência bíblica também, Mateus capítulo 24, versículo 14, que diz, e este evangelho do reino será pregado em todos os cantos da terra, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todos os cantos da terra, e então virá o fim. Então nós entendemos aqui nessa fala profética de Jesus no capítulo 24 de Mateus, que antes que os últimos dias cheguem, antes que a vinda do Senhor, ela aconteça repentinamente gloriosa, como nós cremos que vai acontecer, um grande avivamento vai acontecer. E a chama do evangelho, ela vai se espalhar como fogo na grama seca, por todos os cantos dessa terra. Não haverá um homem sequer, uma mulher sequer, um idoso, um jovem, uma criança, uma alma vivente, que vai poder alegar ignorância contra o conhecimento de Deus, porque esse avivamento de pregação e expansão do evangelho de Cristo, vai espalhar e vai alcançar todos os moradores dessa terra. E a promessa é, em pouco tempo, virá e não tardará. Quem pode glorificar a Deus por isso? Uma das marcas de uma igreja
que está em avivamento, uma das marcas de uma pessoa que está em avivamento é o interesse que essa pessoa tem na expansão do reino de Deus e na propagação do evangelho de Cristo. Então você pode medir o nível de avivamento que uma igreja está experimentando quando você olha para o envolvimento dela com a causa da expansão do evangelho de Cristo. E este evangelho será pregado em todos os cantos do mundo, e então virá o fim. Então, o avivamento espiritual, ele precede a vinda de Jesus Cristo. Quantos aqui estão esperando, ansiosamente aguardando a volta do Senhor? Amém. Se você realmente está aguardando a volta do Senhor, eu quero te dar uma dica: se envolva no propósito da expansão do reino de Deus e na propagação do evangelho de Cristo. E você e eu podemos ser propagadores dessa boa mensagem por onde quer que a gente vá. E deixa eu te dizer uma coisa: você não precisa ser um teólogo, você não precisa sentar na faculdade de teologia para poder fazer isso, você não precisa ter 10 anos de igreja para fazer isso. Sabe o que você precisa? Você precisa ter a ousadia, a intrepidez, a coragem e o desejo de levar a graça que te alcançou para a vida de outras pessoas. A gente até diz um adágio popular que quem é salvo quer salvar. Eu sempre conto para os irmãos aqui uma parábola que eu mesmo inventei, que se você descobre em algum lugar por aí andando na cidade que tem um posto de combustível vendendo gasolina a 99 centavos o litro. Já pensou? Você está andando lá na cidade, de repente você para num posto e você vê que o preço da gasolina está 99 centavos o litro na bomba. Qual que é a primeira coisa que você faz? Me ajuda. Encosta o seu carro na bomba, enche o tanque. Se você tiver um tamborzinho, você enche o tamborzinho também. Se você não tiver um tamborzinho, você arruma um tamborzinho. Mas o máximo que você puder aproveitar daquele combustível a 99 centavos o litro, você vai fazer. Só que qual é a segunda coisa que você faz? Avisar todo mundo que você gosta. Você vai postar no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo do trabalho, no grupo do bairro, para todo mundo que você conhecer e que você gosta. Vai dizer: olha, você não sabe uma coisa, no posto de combustível em tal lugar assim, tem gasolina a 99 centavos o litro. E sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco aquele posto está com fila quilométrica de gente querendo abastecer o carro, porque você avisou que lá tinha gasolina a 99 centavos o litro. Quem faria assim? Todo mundo, é quase que unânime. E por que a gente foi salvo e recebeu a salvação de Cristo, e a gente não tem essa pressa toda em avisar a nossa família, as pessoas que a gente ama, que nós encontramos a fonte da água da vida? Porque quando a gente descobre a salvação, descobre Cristo, descobre o amor de Deus, desfruta do amor, da misericórdia, da graça do Senhor, a gente bebe, sacia, enche o tamborzinho e fala: agora eu vou embora com o meu tambor cheio, e eu não quero saber, cada um com seu cada um. Estar envolvido com a propagação do evangelho, irmãos, é você contar para todo mundo aquilo que aconteceu na sua vida. Contar para todo mundo o quão perdido você estava e como Ele, com a sua graça maravilhosa, te resgatou dos lugares onde você estava e te trouxe para a sua presença. E eu vejo muitos cristãos nos nossos dias que não estão envolvidos com a propagação do evangelho. Eu vou. Do jeito que eu achei a porta da igreja, se os outros quiserem que ache também. Então, nós ouvimos lá no nosso retiro também, que a mensagem do evangelho, ela é uma mensagem urgente. Esse mundo, do jeito que nós vemos, vai explodir. O príncipe desse século, Satanás, ele tem cegado
o entendimento de muitas pessoas para o conhecimento da verdade. Você fala, você emprega, você ensina, você exorta, e as pessoas estão voando, sem entender que as coisas vão piorar, o negócio vai ficar feio, e só vai permanecer de pé aquele que estiver agarrado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e que ninguém consegue chegar ao Pai se não for por Ele. Então, é essa verdade que nós conhecemos. Foi essa graça que foi derramada sobre nós. Então, é dessa graça que nós temos que fazer transbordar na vida de todas as pessoas. Aí eu comecei a falar sobre avivamento, que avivamento não se confunde com a manifestação dos dons espirituais. Tem gente que pensa que avivamento é falar em línguas, avivamento é rodar na unção, avivamento é cair no chão arrebatado, avivamento é chorar, avivamento é prostrar de joelhos, avivamento é falar em línguas e o outro interpretar. Isso é manifestação dos dons espirituais que Deus entrega para a igreja, e a Bíblia diz em 1 Coríntios que Ele reparte no meio do povo de Deus como bem lhe agrada. Para quê que Deus derrama dons espirituais sobre a igreja? Para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Então, Deus deu a mim o dom da palavra, eu estou aqui ministrando a palavra para você, para que a igreja seja edificada. O outro recebeu o dom para cantar, o outro recebeu para tocar, o outro para evangelizar, o outro para falar em línguas, o outro para interpretar, o outro para dar uma palavra de conhecimento, o outro para ter uma palavra de discernimento, o outro de revelação. Mas o Espírito que habita no meio do povo de Deus é o mesmo. A diversidade dos dons, mas o Espírito que opera é o mesmo, e Ele dá a cada um conforme Ele quer, com um propósito só: que a igreja seja edificada. Então isso não é avivamento. Como que eu provo que isso não é avivamento, irmãos? Eu já vi gente falar em línguas no domingo à noite e xingar palavrão na segunda-feira. Profetizar com o olho virando no domingo à noite e fofocar da vida do outro na segunda-feira. A mesma boca que abençoa, depois é a mesma boca que amaldiçoa. Isso não é avivamento. Isso é qualquer outra coisa menos avivamento. E qual que é a chave do avivamento? Qual que é o propósito do avivamento? O avivamento ele acontece debaixo de uma ordem de Deus. E essa ordem de Deus é: arrependei-vos e convertei-vos para que haja, coloca para mim por gentileza, Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Para que venham tempos de refrigério. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, qual que é a marca do avivamento? Não é só orar em línguas, não é só cair no chão cheio da unção do Espírito Santo. Isso faz parte de um mover de Deus. Avivamento de verdade está acontecendo debaixo de uma ordem, e essa ordem é arrependimento e conversão. Diga comigo com a mão direita levantada: arrependimento. Agora a esquerda, conversão. São duas coisas que acontecem juntas quando de fato nós estamos vivendo o avivamento. Então, em uma igreja que há avivamento, além do mover do Espírito Santo, além dos dons espirituais, além do fogo, da unção e do poder, as pessoas estão se arrependendo dos seus pecados e convertendo. O que é conversão? Mudança de caminho, mudança de direção, mudança de rota. Uma vez que você abandona a sua vida antiga, morre nas águas do batismo, levanta como uma nova criatura, Deus tem uma vida nova para você viver. Você se arrepende dos seus pecados e se converte. Às vezes a gente fala assim:
Quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa levanta a mão e vem à frente. Aí alguém diz assim: olha que benção, o irmão converteu hoje no culto. Não, irmão, ele tomou uma decisão. Ele vai converter amanhã de manhã. Quando ele voltar lá para o emprego dele, para a casa dele, para a vizinhança dele, para o trabalho dele, e essa decisão que ele tomou aqui diante do altar, vai ser sustentada na sua maneira de viver. Se, depois do batismo, a prática do pecado prevalecer, significa que essa pessoa ainda está num processo de conversão. Eu só posso dizer que fui convertido se houve em mim uma transformação de vida. A palavra de Deus diz: quem roubava, não rouba mais. Quem mentia, não mente mais. Quem prostituía, não prostitui mais. Quem andava no erro, agora é uma nova criatura, nascida de novo na presença de Deus, da água e do Espírito, e não vai mais andar nas mesmas práticas passadas. Diga comigo: isso é, mais forte, isso é avivamento. Diga: transformação de vida. Agora, abra a sua Bíblia aí, Ezequiel capítulo 37, porque eu resumi o que eu falei no retiro, eu vou começar a pregar agora. Ezequiel capítulo 37. Avivamento é transformação de vida. Segura a Bíblia aberta em Ezequiel aí, profeta Ezequiel capítulo 37. Achou agora? Presta atenção aqui. Nós somos numa conferência lá em São Paulo e nós ouvimos o pastor Hernandes Dias Lopes pregar. E aí ele estava contando, eu não sei se eu vou saber contar exatamente como ele contou, então os créditos estão para ele, eu só vou reproduzir aqui, a história contada pode perder algum detalhe. Ele estava dizendo, Bruno, que do lado de uma determinada igreja morava um homem ateu, que não acreditava em Deus. E aquele homem, obviamente, nunca foi na igreja, porque ele era um ateu e não acreditava em Deus. Os cultos aconteciam regularmente, toda semana tinha culto lá. Mas aquele homem ateu nunca foi na igreja. Um dia, teve um incêndio na igreja. Mas não é coisa espiritual, não é incêndio, incêndio de fogo mesmo. E aí começaram a chamar os bombeiros. E os irmãos da igreja começaram a ajudar, enquanto o bombeiro não chegava, a apagar o fogo da igreja. E aí começaram a pegar pega um balde, outro pega um copo, outro pega uma vasilha, outro pega uma mangueira e começa a jogar água e começa a tentar apagar aquele incêndio, a força do fogo muito grande. E aí o ateu saiu da casa dele e veio correndo para a igreja para poder ajudar a apagar o fogo. Ele veio com um balde e está lá jogando água no fogo da igreja, o ateu. E aí uma irmã olhou para o ateu e falou bem assim: você aqui na igreja? É a primeira vez que eu te vejo aqui na igreja. Aí ele respondeu: também é a primeira vez que a igreja pega fogo. Resumo da ópera: ou a gente coloca fogo, e fogo que eu digo não é fogo produzido pelos homens, mas é a atração do que é espiritual para se manifestar na igreja, ou as pessoas não virão. Ou a gente faz cultos onde a presença do Espírito Santo é notada e percebida, ou então a igreja vai ser igual um banco de rodoviária, que muita gente entra, passa, vai embora, não vê graça. E eu não estou falando de programação, de atrativos, de pirotecnia, de show, porque isso pode atrair pessoas. Tem gente que gosta disso,
de estrutura bonita, a pessoa chega lá, vê a igreja da parede preta, nada contra. Mas daí aquelas luzes para todo lado, e aquele pirotecnia, aquela banda que sai do meio de uma cortina de fumaça, de repente mira uma luz e faz puff, e de repente aquela coisa toda, aquele show, e vem as bailarinas dançando, e aqueles fita colorida passando, e aquele palco, aquele show, e as pessoas ficam fascinadas com aquilo. Nossa, que legal! Isso talvez pode atrair, só que não faz permanecer. O dia que não tiver aquele show, as pessoas levantam e vão embora. Porque elas vão naquele lugar em busca de um show. Elas vão naquele lugar em busca de uma atração. Aí traz um irmão chegou para mim e falou bem assim: por que você não traz um cantor famoso na igreja, bota um palco aí na rua, fecha a rua, a igreja vai lotar? Eu falei: que adianta a igreja lotar de pessoas vazias, que vão vir assistir o show do cantor famoso e depois vai embora e nunca mais voltam? Então a igreja não pode ser uma rodoviária onde as pessoas vão entrando e saindo. Da mesma facilidade que a gente atrai, a gente manda embora. Quando a gente não demonstra o fogo, se ela não vê o fogo, lembra? É a primeira vez que você está na igreja, mas também é a primeira vez que essa igreja pega fogo. Quem é responsável por isso? Tem gente que acredita cegamente que a responsabilidade é do pastor. E ela diz: olha, o pastor hoje estava frio, hein? Pelo amor de Deus, ô culto gelado. Falou o crente que passou a semana inteira assistindo Big Brother. Tá com a cabeça cheia de série da Netflix, cheia de coisa. Não fez um jejum, não fez uma oração, não leu um versículo da Bíblia, vem para o culto, espera que o pastor com o microfone na mão e 30 minutos de pregação resolve o problema dele e ainda sai da igreja reclamando que o culto estava frio. Não é o culto que estava frio, você que estava frio. Porque quem está avivado pelo Espírito Santo pode ser no meio do Polo Norte. Ele vai estar cheio do Espírito Santo e nada vai apagar a chama que o Espírito Santo colocou de dentro dele. Irmão, não é o ambiente que molda o tamanho da unção que eu vou receber. É eu que preciso entender o quão sedenta a minha alma está, e a Bíblia diz, e ela não mente, porque fiel é a palavra do Senhor, que não volta vazia sem que antes dê fruto para aquilo que foi designado. Ele disse: vocês me buscarão e me encontrarão quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Então não importa se você está no Polo Norte, na igreja mais fria, se cair uma agulha todo mundo escuta, lá não pode nem dar glória a Deus alto. Se você buscar o Senhor de todo o seu coração, você vai encontrar. Foi ele quem disse isso e assinou embaixo. Ninguém pode invalidar o decreto do Senhor. Então para de falar que o louvor é frio, que a banda é fria, que o pregador é frio. Você que precisa estar aquecido pelo Espírito Santo, irmão. Porque uma brasa viva na presença de Deus não depende de pregador, de microfone, de pastor, de obreiro, de ministério de louvor, de banda famosa, para poder show de pirotecnia, para poder ser cheio da presença do Espírito Santo. Eu não venho para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu já estou cheio do Espírito Santo dentro da minha casa. Quando eu venho para cá, irmão, o fogo já está no altar. Então você não tem que vir para a igreja buscar fogo, você já vem cheio do fogo. Você não vem para a igreja buscar bênção, você já está abençoado. Você não vem buscar unção, você já é a própria unção de Deus na sua vida. O seu coração derramado é um pote, é um vaso que tem que andar cheio do azeite da presença do Espírito Santo do Senhor. Quem está aí? Então a gente tem que parar de botar expectativa nos outros e aprender a andar cheio da presença de Deus e não pensar que isso depende dos outros. Vamos lá, capítulo 37 de Ezequiel. Versículo 1. Vamos ler até o 10. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro,
e pude observar que era imenso o número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que esses ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé soberano, tu o sabes. E ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei peles sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa, e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ou em outras versões, enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobria. Logo em seguida pele os cobria. Diga comigo no 3, 1, 2, 3, tendões, carne, e em seguida pele. Todavia eram corpos sem espírito, não havia fôlego de vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito. E é Espírito com letra minúscula. Espírito com letra minúscula. Não é o Espírito de Deus. Porque o homem recebe a mensagem do Espírito de Deus. O homem não profetiza ao Espírito de Deus. Você consegue entender? Nós recebemos a mensagem do Espírito de Deus e não damos uma mensagem para o Espírito de Deus. Então profetiza agora ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e convoca Ruá, o sopro de vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, o Espírito vem dos quatro ventos. Na verdade ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. E fiz como me fora ordenado e profetizei. E no mesmo instante o fôlego de vida entrou naqueles corpos e eles ganharam vida e se colocaram de pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um grande exército, um exército sem medida. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Nós estamos falando de avivamento, e a primeira coisa que eu quero dizer é que avivamento não depende de cenário favorável. E a métrica que eu quero usar, sabe quando você nivela por baixo? Presta atenção, quando você nivela por baixo, a métrica que eu quero colocar aqui hoje é um avivamento não literal. Atento, avivamento não literal. Os avivamentos que eu citei para você, que aconteceu lá com Charles Finney, que aconteceu lá com John Wesley, que aconteceu lá com Aimee Semple McPherson, que aconteceu com Kathryn Kuhlman, que aconteceu na Rua Azusa, que aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Vingre, esses avivamentos que aconteceu em Nínive com o profeta Jonas, que aconteceu em Felipe com o eunuco, o avivamento de Atos 2, de Atos 3, de Atos 4, são avivamentos literais, históricos, aconteceu na história. Só que esse avivamento que eu quero pregar sobre ele hoje é uma métrica de um avivamento não literal para poder nivelar por baixo, para você entender que Deus não precisa de ambiente favorável para soprar o avivamento e fazer acontecer. Posso ouvir um amém? Preste atenção. O texto começa com Ezequiel dizendo que o que ele está tendo é uma visão. Eu vou contar até 3, você diga visão. 1, 2, 3. Tem gente que pensa que visão é ilusão.
E eu quero dizer para você que visão é diferente de ilusão. Ilusão é uma imaginação de algo que não é real. O que está acontecendo aqui não é palpável. O que está acontecendo aqui, as outras pessoas não estão vendo. O que está acontecendo com Ezequiel não é uma coisa tocada. O que está acontecendo com Ezequiel é uma visão. Só que eu quero que você entenda que uma visão não é uma ilusão. O que está acontecendo com Ezequiel nessa visão é algo real. Existem muitas coisas acontecendo aqui agora nesse ambiente. E elas não são visíveis, mas elas são reais. Então é um pensamento equivocado achar que visão espiritual é uma ilusão da cabeça de uma pessoa. É um sonho, é fruto do imaginário. O que está acontecendo em Ezequiel 37 não é fruto da imaginação de Ezequiel. O texto bíblico diz que a mão do Eterno o guiou até um vale que estava cheio de ossos secos. Então o que estava acontecendo não era no mundo físico, mas era no mundo espiritual. Deixa eu te falar, tem uma mesa aqui agora. E tem alimento nessa mesa. E deixa eu te falar, você está comendo desse alimento. Isso não é uma ilusão. Isso está acontecendo no mundo espiritual. Você não vê, você não palpa, você não toca, mas está acontecendo. Tem uma mesa aqui. Essa mesa tem alimento, esse alimento é a palavra de Deus, e você que está ouvindo aí sentadinho no seu banco, está comendo o pão que está em cima dessa mesa. Tudo isso acontece no mundo do Espírito. Então, no mundo do Espírito, Ezequiel vai profetizar sobre um vale de ossos secos. O cenário é caótico. Os ossos estavam sobre o vale. Ossos sobre. Para quem gosta da língua portuguesa, sabe que existe sobre e existe sob. Sob é embaixo. Este jarro está sob a mesa, embaixo. Mas essa Bíblia está sobre a mesa. The book is on the table. Vocês viram, já estou falando até inglês. Olha aqui para mim. Os ossos estavam onde, irmãos? Embaixo ou em cima? Sobre. Em cima. É um tanto estranho imaginar essa cena. Por quê? Se você for num cemitério, você não vê uma escápula lá. Um crânio lá. Um pedaço de um fêmur. Ou alguém já foi no cemitério e viu isso? Não tem. Porque quando uma pessoa morre, o que a gente faz? Enterra. Tampa com a terra. Agora tem as modernidades, bota lá cimento e tudo mais, faz uma sepultura diferenciada, outros crema. Mas o ideal que se tem é que, se é osso, se é corpo morto, vai ser enterrado. Deixa eu te perguntar, por que você acha que naquela visão, naquele mundo espiritual em que Ezequiel foi transportado para ele, naquele cemitério, tinha tantos ossos, e Deus não permitiu que aqueles ossos fossem enterrados? Por que Deus permitiu que aqueles ossos ficassem expostos, secos, em cima do vale, sobre, e não enterrados? Deixa eu te falar uma coisa. O ideal, às vezes as pessoas estão até morrendo, você já abandona, imagina depois que morre. O ideal é sob, mas os ossos estão sobre, porque Deus não permitiu que aqueles ossos fossem enterrados. Eu consigo imaginar, e quando eu imagino, eu aviso que Deus tinha um propósito com aqueles ossos. E quando Deus tem um propósito com o osso, morre, mas ele não permite que aquele osso seja enterrado. Pastor, não estou entendendo. Eu te explico, porque eu vou pregar sobre coisas espirituais. Coisas carnais se discernem carnalmente, mas coisas espirituais se discernem espiritualmente. Talvez tem gente, tem pessoas, tem circunstâncias, tem situações que você olha e diz assim, isso aqui está morto. Só que
Deus não permitiu que esse osso fosse enterrado, porque Deus ainda tem na agenda dele um dia marcado para visitar esse cemitério e levantar esse osso outra vez. Tem gente que está lá em cima de uma cama, definhando, você fala assim, meu Deus, o trabalho da família, que a família está tendo para aquilo ali, é tão difícil, aquilo ali vai morrer a qualquer momento, mas não morre, fica aquela luta. Tem gente que a família até torce para morrer, você sabia disso? Pensa, meu Deus, a situação que essa pessoa está, é melhor que morra. Só que deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, no Espírito, tem situações que até morrem, mas Deus não permite que sejam enterrados, para que num futuro não tão longe, Ele possa levar um profeta naquele vale de ossos secos, para profetizar, e aquele que o médico tinha falado bem assim, tem 6 meses de vida, uma palavra da boca de Deus pode mudar tudo. Será que você pode entender nessa noite que eu estou pregando aqui? Eu estou dizendo que tem situações na sua vida que você pensa, isso aqui não tem jeito. Tem circunstância que você fala, para isso aqui, isso aí é a escória, não tem mais solução. O médico assina um atestado de óbito por antecipação e dá até o prazo para a pessoa viver. Só que a última palavra vem da boca de Deus. Ezequiel capítulo 37. Deus pegou na mão do profeta e levou ele num vale de ossos secos, que morreram, mas não foram sepultados, porque Deus tinha interesse naqueles ossos. Deixa eu perguntar para você nessa noite, o que é na tua vida que você já entendeu que não tem mais condição de reviver? Então, qual é a circunstância, qual é a causa, qual é a pessoa que você sabe que a última palavra já foi dada pela medicina ou por alguém, mas que você entende no Espírito que se Deus não permitiu que fosse sepultado ainda, é porque Deus ainda tem interesse naqueles ossos. Tem sonho seu de abrir um negócio que você falou, isso aqui é uma coisa que eu pensava quando eu era jovem, eu acho que não vai dar certo não. Foi enterrado? Não. Então espera. Talvez está faltando só um Ezequiel cheio do Espírito Santo para profetizar nesse vale e esse sonho ressuscitar de novo na sua vida. Por que eu trouxe isso para falar sobre avivamento? E um avivamento não literal. Porque um cenário caótico, somado com uma direção divina, somado com uma voz profética, promove um avivamento no cemitério. Vou falar de novo. Cenário caótico, mais direção divina, mais voz profética, é igual avivamento no cemitério. Ezequiel, ele pergunta, está olhando esses ossos? Sim, Senhor. Você acha que eles podem reviver? Você acha que tem jeito para isso aí? Sabe aquela pessoa que você vê lá na sociedade e fala assim, isso aí, só morrer. Uma pessoa dessa aí já perdeu. Ezequiel, esses ossos podem reviver? Aí Ezequiel se isenta. Por que ele se isenta? Porque ele está vendo a condição. Tem coisa que é melhor a gente não ver. Eu lembro daquele daquele testemunho que veio na minha cabeça aqui agora, daquele pastor Marco Antônio, que ele não falava, ele era uma pessoa que, como que fala quando a pessoa não vê? Vivia em estado vegetativo. Ele comia barro, comia terra rastejando. Não via, não ouvia, não falava e ficava só se rastejando. E tinha uma vozinha bem idosa que era cega. E quando essa criança nasceu, ela profetizou que ele seria um pastor. Um dos meus netos vão ser pastor, e Deus está me falando que vai ser esse. E ela era cega. Graças a Deus. Porque o menino foi crescendo com aquela doença degenerativa, o estado dele, um dia você assiste esse testemunho, está na internet, dado na Batista da Lagoinha. Pastor Marco Antônio. Quem via, falava assim, por que isso não morre? Por que Deus permite que uma pessoa viva dessa maneira? E a vozinha todo dia profetizava, esse aqui vai ser o pastor dessa família.
E sabe o que aconteceu? Depois você assiste um testemunho. Deus levantou aquele jovem, ele se tornou um pregador. Ele vê, ele anda, ele fala, ele conta o testemunho quando ele aprendeu a andar de bicicleta, porque ele começou a andar ainda meio cambaleando. Ele entrou na faculdade de Direito. E as pessoas achavam que ele era algum noiado, que ele andava babando assim. E aqui nele era tudo queimado, porque a ele babava muito, e aí, pelo sol, queimava aqui assim, ó. E as pessoas achavam que ele era maluco. Um dia chamaram ele no centro acadêmico da universidade e falou para ele bem assim: você bebe algum remédio? Ele falou: bebo. E dos bravos, e não se encontra em qualquer lugar. Ele disse: qual remédio que você bebe, que tem que colocar aqui na farmácia, que você dá uma crise dessa aí, a gente tem que dar um remédio para você, não dá para ter um aluno na sua condição. Ele falou assim: eu bebo um remédio chamado raiz de Jessé. Até que Deus completou a obra, casa certinho com o que eu vou falar aqui agora. Por quê? Pode reviver esses ossos, mas tinha uma vozinha que não enxergava, porque às vezes é melhor não ver. Mas Ezequiel está vendo. E quando a gente vê, a gente se isenta. Sabe quando você vai orar para uma pessoa que está em estado terminal? Você fala bem assim: Senhor, faz a sua vontade. Porque você está vendo a situação. Você não tem aquela ousadia de falar assim: reviva agora, levanta. Não tem. Aí ele diz: tu sabes, né, Senhor? Ele diz assim: Ezequiel, então profetiza sobre esse vale de ossos secos. Olha o versículo 4. Versículo 4 diz: Ele me disse, profetiza, pois, sobre esses ossos e lhe ordena: ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Osso, escuta? Não, mas quem está falando é Jeová. Tem gente que diz que não dá para profetizar para quem não tem ouvidos. Mas se a direção veio de Deus, você pode profetizar até para a porta. Sabe aquela pessoa que é surda espiritualmente, está falando, ela não escuta? Continua profetizando. Porque até quem não tem ouvidos vai ouvir a voz de Deus quando ele falar e obedecer. Percebe que Ezequiel não vai profetizar o que ele quer. Ezequiel não vai profetizar o que ele sente. Ezequiel também não vai profetizar sobre o que ele crê, porque ele nem crê, se isentou na primeira. Senhor, tu sabes. O texto bíblico diz: profetiza e dizes aos ossos secos, ouvi a palavra palavra de quem? Pelo amor de Deus, dá um grito: palavra de quem? Do Senhor. O que eu quero dizer para você? A profecia é assim, irmão: a voz é do profeta, mas a palavra... A voz é do profeta, mas a palavra... Voz de profeta não muda do cenário. Voz de profeta não muda a história de ninguém. Voz de profeta não muda a vida de ninguém. Mas se a voz for do profeta e a mensagem for do Senhor, a palavra que é do Senhor, ele zela em cumprir aquilo que ele prometeu. Tem muita gente querendo caçar resposta para a vida na boca de profetas que estão por aí dizendo: assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. E depois não acontece, fica frustrado. Eu estou desanimado da minha vida, eu vou ali para o irmão orar para mim, que a irmã é muito boa de profetizar. E a irmã termina de orar e fala: e aí, o que Deus está falando? O que Deus está revelando? Está caçando problema para a cabeça. A voz é do profeta, mas a palavra é do Senhor. Quando o profeta fala sem o Senhor ter mandado, olha o que a Bíblia diz: ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor não está dizendo nada. Então eu quero que você entenda que a voz aqui é do profeta, mas a palavra, a mensagem é do Senhor. Versículo 5 fala de uma mensagem completa. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a estes ossos. Olha aqui para mim. O que Deus está prometendo para os ossos? Não é nem para o profeta. O que Deus está prometendo para os ossos? Deus está dizendo para os ossos: farei entrar em vocês, nos ossos, farei entrar em vocês o fôlego de vida e vivereis. Sabe o que Deus está prometendo para o vale de ossos secos? Está dizendo para eles: vocês vão ter vida
outra vez. Então, a promessa completa é: vocês vão viver de novo. Essa é a palavra. A palavra que sai da boca de Deus, ela não volta para trás vazia, sem que antes dê fruto para aquilo que foi designada. Uma palavra que sai da boca de Deus lá no céu, ela vem em direção à vida de uma pessoa. Ela se cumpre, ela não volta. E o que Deus está prometendo para os ossos é: vocês vão ficar vivos. Só que tem que entender que as promessas de Deus, existe um tempo entre o que Deus prometeu e o cumprimento dessa promessa. Não acontece no mesmo dia, não acontece na mesma hora, não acontece tudo de uma vez. Veja o próximo versículo 6. Deus continua prometendo. Ele promete: você vai viver de novo. Ele promete: vai nascer tendões em você. Ele está falando com o osso. Deus está dizendo: vai nascer músculo em você. Deus está dizendo: vai nascer carne em você. Deus está dizendo: vai ter pele em você. Está aqui, ó. Tendões, músculos, carne, pele. Vou dar respiração para você. Vocês vão viver novamente para entender que eu sou o Senhor que falei. Então, isso é o que Deus prometeu. Foi isso que Deus mandou Ezequiel profetizar. Agora vamos no versículo 7 para entender como foi que aconteceu. Porque até aqui, Deus está dizendo para Ezequiel: você profetiza e fala isso. E aí, Deus está dando para Ezequiel, até aqui, redobre a sua atenção, até aqui, Deus está entregando a mensagem para Ezequiel. O osso não ouviu nada ainda. É o que Deus disse para Ezequiel profetizar. Agora vamos ver o que acontece, versículo 7. Então profetizei conforme me fora ordenado. Então agora, versículo 7 em seguida, já é Ezequiel dentro do vale para profetizar. Ele já recebeu, ele já está com a palavra. Ele já está com a palavra. Agora é hora de profetizar. Quem está aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Enquanto eu pregava, enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Os ossos lá no vale não estavam assim, cada um bonitinho, caveirinha. Sabe a caveirinha que você vê? Cabecinha, bracinho, tudo bonitinho, ossinho organizado. Era um monte de osso espalhado naquele vale. E aí quando Ezequiel começa a profetizar, imagina-se, porque o que Deus prometeu é que vai ter vida. Então você imagina Ezequiel chegando lá: assim diz o Senhor, porei o Espírito em vocês e vocês viverão. E o exército, puf, levanta. Todo mundo formadinho, bonitinho. Não. Primeiro houve um barulho. Que barulho foi esse? Um barulho parecido com o de chocalho. Cada osso, imagina o profeta de pé no meio do vale, os ossos todos espalhados, cada um num lugar. A turma da medicina, o ortopedista lá pegando os ossos, o crânio daquele que está lá, com a escápula do que está aqui, com o fêmur do que está lá, e aqueles ossos começaram a andar assim, ó. Tenta imaginar. Fecha os olhos. Os ossos se juntando. Irmão, isso é pavoroso. Tem gente que não passa nem na porta do cemitério que tem medo. Tem gente que não entra no cemitério de medo. Imagina você dentro do cemitério. De repente, osso. E de repente, aquele monte de caveirinha, tudo organizadinha. Cada osso com seu osso. O que estava espalhado, ele juntou. Nos versículos 15 a seguir, Deus vai explicar, aliás, no 11 em seguir, olha aqui para mim que isso aqui é importante.
no 11 em diante, Deus vai explicar que essa palavra é para Israel. O vale de ossos secos é a nação de Israel. Então, a igreja não é um vale de ossos secos. Então, essa profecia esse vale não está falando da igreja, está falando de Israel. Não está falando da igreja, mas está falando para a igreja. Junto. Por quê? A obra começa quando cada osso está juntado com seu osso. Sabe que tem muita gente que não está experimentando os milagres de Deus, porque está um osso fora do lugar. Tem membro desse corpo aqui, que hoje está aqui formadinho, o exército. Mas de repente tem um dedo mindinho que não está aqui. Para completar. Quando você chama um ajuntamento, você está chamando cada osso com seu osso. Sabe qual que é o perigo? Quem é e não está, uma hora acaba não sendo. Tudo começa, a profecia. Deus tem uma palavra para essa igreja. Vou falar de novo. Deus tem uma palavra para essa igreja. Mas o cumprimento dessa promessa que Deus fez para essa igreja lá atrás, essa palavra para cumprir começa com cada osso com seu osso. Isso é a primeira coisa. Quer que a sua vida se organize? Você quer ver um cenário mudar na sua vida? Talvez está vivendo de um jeito que você sabe que está tudo errado. E você quer ver a transformação. Você fala, Deus, transforma o que eu estou vivendo. Eu não queria estar assim. Lembre-se, para que você viva a plenitude da palavra que Deus empenhou na sua vida, a primeira coisa que precisa acontecer na sua vida é cada osso com seu osso. E eu posso profetizar aqui? O Espírito Santo é perito em fazer isso. Fez com o pé da irmã. O osso que estava colado errado, colou certo. Fez com o carro do Henrique, que estava com o para-choque arrebentado, e quando ele foi lá olhar, já estava arrumadinho. Era só encaixar. Deus é perito em juntar cada osso com seu osso. Mas não para aí. Depois, diga comigo depois. Versículo 8. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões. A primeira coisa que ele viu foi o osso juntando com o osso. Depois ele olhou direito e tinha tendões, nervos, nascendo naqueles ossos, naqueles esqueletos. Uau! Depois ele olhou e viu que tinha carne. Depois, diga comigo, depois carne. Em seguida, depois, pele. Então agora tem um corpo formadinho. Ossos, carne, tendões e pele. Um monte, agora não é mais osso. Agora é um monte de gente. Mas é um monte de gente morta. Porque diz que não havia fôlego de vida neles. Mas o que Deus prometeu no versículo 4? O que Deus prometeu no versículo 4 é que faria entrar espírito e vão viver. Só que o que aconteceu? O que Deus falou é que ia ter vida. E o que aconteceu? Um monte de corpo, mas um monte de corpo morto. Aí se o profeta é problemático, ele começa a murmurar. É porque não foi bem isso que Deus me prometeu. Deus falou que me colocaria como e eu estou aqui como É que Deus falou que, mas o que está acontecendo comigo e você não está associando o cenário que você está vivendo com a promessa que Deus te fez. Só que Deus não disse que faria do mesmo dia. Deus não disse que faria na mesma hora. Eu quero que você entenda que enquanto você estiver reclamando pelo que ainda não aconteceu, você não vai viver a totalidade da promessa. Sabe como que você tem que olhar? É o seguinte:
Até ontem era só um vale cheio de ossos. Olha isso, já tem até carne. Olha aqui, já tem até pele. Olha ali, já tem até nervos. Não é ainda o que deveria ser, mas também já não é o que era antes. Porque toda promessa de Deus passa por um tempo, um processo de transformação que não acontece do dia para a noite. Esses dias teve uma irmã que me abordou e falou assim: eu não consegui ainda me livrar desse vício. Eu falei: calma, é um processo. Você talvez não conseguiu ficar 100% ainda, mas olha, você já não é mais quem você era, olha o tanto de coisa que Deus já fez mudar. E tem muita gente que vem para a igreja e fica preocupada. Tem muita gente que não vem para a igreja com medo. Minha vida é toda torta, minha vida é toda bagunçada, eu não tenho noção de nada da minha vida, como que eu vou fazer? Eu não sei ser crente, eu não sei isso. Aí eu vou para a igreja, vai começar a cobrança em cima de mim, vão querer exigir de mim. Ei, calma. Você é só um vale de ossos secos. Mas à medida que o peso dessa palavra vai sendo empenhado sobre a sua vida, dali a pouco nasce carne. Dali a pouco nasce nervo. Dali a pouco nasce pele. Dali a pouco você já está vendo a transformação acontecendo. Não é ainda o que Deus falou, não. Mas já não é mais o que era antes. Estou falando de avivamento. Estou falando de quê? E eu disse que avivamento é transformação. É alguém dizer: ontem eu era um caco de osso, mas hoje eu já sou um corpo formado. Não completou ainda, mas calma, a palavra ainda está em movimento. Continua, versículo 9. Estou quase acabando já. Como entender esse cenário? Então o Eterno me ordenou: profetiza agora. Isso é o mesmo que profetiza outra vez. Mas da primeira não funcionou? Funcionou. Só que Deus quer que você continue profetizando. Porque é uma bênção na perseverança. Às vezes, a gente profetiza. Sabe quando você ora e não acontece? E tem gente que fala assim: não vou orar mais. Por quê? Porque não aconteceu. E talvez Deus está te dando a oportunidade de orar mais uma vez. E orar mais uma vez. E profetizar mais uma vez. Profetiza de novo. Só que agora você profetiza ao Espírito. E Espírito aqui é Ruá. Ruá é Espírito de vida. Ruá é o mesmo Espírito que Deus soprou num boneco de barro lá no Jardim do Éden. Era só um boneco. E Deus estava dizendo para Ezequiel: Ezequiel, eu sei como fazer um morto sobreviver. Um dia a menina estava morta, como o Elvis pregou, e Jesus disse: eu vou lá acordar, que ela está dormindo, para dizer que para Jesus, ressuscitar um morto e acordar uma pessoa que está dormindo é a mesma coisa. Se coloque de pé sobre o seu lugar, para eu concluir essa palavra com você de pé. Diga para alguém assim, dá uma esticada no seu corpo aí. Amém? Sopro de vida. Agora, Ezequiel vai profetizar ao Espírito de vida. Versículo 10 tem um desfecho dessa história. Eu fiz o que o Senhor me ordenou. Quando Ezequiel escreve isso, ele está dizendo uma coisa: eu fiz o que Deus mandou. Era como se ele dissesse: eu fiz a minha parte. Eu não sei fazer tendões crescer em osso. Eu não sei fazer carne crescer em osso. Eu não sei fazer pele e carne nascer em osso. E Deus não mandou eu fazer isso. Deus mandou profetizar. Profetizar eu sei. Quem está aí?
Sabe o que Deus me trouxe aqui para falar para você nessa noite? Por que você está preocupado com os resultados que só Deus pode produzir, quando o que Ele mandou você fazer é só profetizar? Porque profetizar é contigo, mas fazer tendões, carne, pele, até o espírito de vida nascer, é com Ele. A gente quer forçar a barra, a gente quer forçar a situação, a gente quer fazer além daquilo que Deus mandou a gente fazer. Deus mandou profetizar, e Ele diz: fiz como o Senhor me ordenou e profetizei. Para de querer resolver as coisas com seu braço. Eu vou orar, mas eu vou lá ter uma conversa séria, porque isso aí tem que ser resolvido hoje. Eu vou colocar em propósito de oração, mas eu vou lá naquele RH e vou falar tudo que aquele gerente precisa ouvir, vou denunciar ele para a empresa. Oi? Deus falou que eu tenho que orar, que Deus vai transformar meu casamento, mas hoje, a hora que esse homem chegar aqui em casa, ele vai ver. Eu vou ler o beabá para ele, vou chutar o pau da barraca. Oi? Na hora que ele chegar, a conversa vai ser assim, assim e assim. O Espírito está conversando com a mulher aqui hoje. Que você já tem um script. Tá até no slide, se brincar, de tudo que você vai falar. Só que hoje a palavra do Senhor veio ao seu encontro. Eu não sei onde você está, mas essa palavra te achou, que é para você fazer o que o Senhor lhe ordenou e profetizar. Você não vai quebrar barraco de ninguém, você não vai derrubar a barraca de ninguém, você vai ser a mulher sábia que edifica a sua casa, e você vai profetizar, porque profetizar é contigo, mas fazer tendões, carne, nervos, ossos, pele, espírito e vida entrar, aí é com Deus. Fala para alguém que está perto de você, mexe com ele, pelo amor de Deus, até ele acordar, e fala para ele: faz o que Deus mandou fazer e profetiza. Deixa que o resto ele faz. Deixa que o resto ele faz. Para de... Tá tudo marcado para ir lá resolver, né? Você vai resolver nada. Você vai profetizar. Resolver é com ele. E você vai esperar quietinho até Deus dar o tempo certo para as coisas acontecer. Eu estou profetizando nessa noite sobre você. Fiz conforme me ordenou o Senhor e profetizei. E no mesmo instante, não é antes nem depois, no mesmo instante. No mesmo instante, o fôlego de vida entrou naqueles corpos. Eles ganharam vida, se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali, que dava para formar um exército sem... É isso que acontece. Deus prometeu exército? Sim ou não? Não. Deus prometeu que ia viver. Quantas pessoas? Nem sei. Só que, quando você faz a sua parte, faz direito, a parte que Deus faz, Ele faz surpreendendo. Deus não prometeu exército, mas na hora que Ele cumpriu a parte dele, a parte que Deus completou foi muito mais abundante. E eu tenho uma palavra para entregar aqui. Levanta a sua mão se você recebe. Deus pode fazer infinitamente mais além do que você está esperando. Você está querendo que ele só venha para a igreja para participar do culto para você. Deus pode pegar ele e fazer dele um pregador do evangelho, se ele quiser. Você está orando por uma pessoa que talvez você queria, eu queria só que ele parasse de implicar comigo de eu vir na igreja. Calma, Deus pode pegar ele e transformar ele de uma brasa viva diante do altar de Deus. E crente, irmão, é tão ousado, principalmente se ele estiver cheio do Espírito Santo, que ele não profetiza pouca coisa não. Ele quer dar o nome, o terno, a gravata que vai vestir, a roupa que quer usar. É desse jeito que a gente faz quando está no Espírito. A gente profetiza, 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 e no mesmo instante Deus vai operando, 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 operando. Pai, nessa noite nós estamos aqui
profetizando que o avivamento virá sobre essa igreja, e não tardará. Mas o que nós queremos ver nesse tempo, Pai, é essa transformação de cenário. Talvez essa pessoa que está aqui hoje, ela está cansada de ver a vida dela, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana, entra ano e sai ano, e é tudo do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito, é tudo do mesmo jeito, e ela pensa: será que eu não vou ter uma perspectiva diferente? Será que alguma coisa diferente não vai acontecer comigo? Será que eu vou conhecer alguém? Será que Deus vai me dar um casamento? Será que Deus vai me dar filhos? Será que Deus vai me dar uma família? Será que as coisas vão permanecer do jeito que está? Deixa eu ser um Ezequiel na sua vida nessa noite e dizer: Deus pode pegar esse cenário de mesmice e transformar ele com um sopro só da boca de Deus. E qualquer situação, por mais melindrosa, difícil que seja, Deus tem poder de mudar. Eu vim aqui dizer para você que não, as coisas não vão permanecer do mesmo jeito, a menos que você continue no mesmo lugar. Mas se nessa noite você decidir dar um passo para Deus, dizer: Senhor, eu vou fazer a minha parte, você pode esperar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e ele vai cumprir na sua vida o que ele disse que iria fazer.